Vamos para mais uma aula, né? Aula de ciências. Hoje falamos sobre materiais sintéticos, né? E o que vem ser esses materiais sintéticos, né? Material sintético é todo material, é toda substância totalmente produzida pelo ser humano, né? De forma artificial e não, né? E não extraída diretamente da natureza, né? Então, isso é uma substância, né? Ou seja, isso são materiais sintéticos, tá certo? E aqui vamos compreender melhor, né? Fazendo a leitura desse conteúdo. Os materiais sintéticos, cada vez mais, o desenvolvimento científico e tecnológico vem alterando nossas vidas e o ambiente de maneira positiva. Mas será que é apenas isso? Por exemplo, se por um lado são desenvolvidos medicamentos que previnem doença, por outro estão sendo criados resíduos que poluem o ambiente, como veremos adiante. Uma das aplicações tecnológicas que vem causando profundas mudanças sociais e ambientais é a produção de materiais ou substâncias sintéticas como os plásticos, né? Um material sintético é produzido em laboratórios e indústrias a partir da transformação de materiais naturais, como petróleo, por exemplo, né? De muitas transformações. O material sintético geralmente é muito diferente de substâncias naturais e originais. E aqui em seguida temos um exemplo da devastação, né, desses materiais sintéticos, né, que são aí jogados no ambiente, né? E aqui podemos observar muitos lixos, né? Muitos materiais de plásticos jogados aqui à beira desta represa, né? Apareceu um rio, né? Ou uma barragem, mas totalmente poluída, né? Destruída. E o que nos entristece mais é que isso são feitos por nós, né? Por seres humanos, né? Que por si só destrói o seu meio, né? Como aqui esse rio, um meio de sobrevivência e de proteção ao ambiente e à natureza, né? Que é os rios, né? Que é muito importante mantermos limpo, né? Sem ter esses materiais sintéticos que são jogados. É isso. E aqui vamos para mais um texto. O material usado e mais perigoso para a natureza. E aqui nós vamos ver quais são esses materiais, né, que são mais perigosos para a natureza, né? E aqui de cara temos o nome petróleo, né? É uma mistura de substância oleosa, inflamável, geralmente menos densa que a água, com cheiro e característica de coloração que pode variar desde o incolor ou castanho claro até o preto. Muito usado na produção de gasolina, de gás de cozinha, né? De óleo de motor, do óleo diesel, do óleo lubrificante, do asfalto, do querosene, né? Do parafina e também do plástico, né? Então, esse petróleo, né, que são usados nessas coisas, né, aqui, que é o mais perigoso, né? E aí temos também os medicamentos, né? Os medicamentos que aliviam dores, analgésicos
diminui a febre, antitérmicos, que combate inflamações, né, anti-inflamatórios, que são os anti-inflamatórios, né, que a gente toma, né, quem nunca foi numa farmácia, né, e comprou algum tipo de medicamento, né, um anti-inflamatório, um anti-analgésico, né, e são esses muitos consumidos pela população, né, por nós, seres humanos em geral, para aliviarmos dores, né, sintomas de dores, né, e determinadas outras doenças, né, inflamações, entre outras. Alguns desses medicamentos são derivados do ácido salídico, né, um componente sintético semelhante à salicina, que é encontrado na casca do salgueiro, né, uma árvore. No entanto, o uso indiscriminado e constante desses e outros medicamentos pode provocar efeitos prejudiciais, como irritações no estômago e até sangramento no tubo digestivo, né? Os antibióticos são um tipo de medicamento inicialmente produzido para os seres humanos, né? Seres vivos, né? Bactérias e fungos e que depois passam a ser produzidos em laboratórios, né? E esses medicamentos que a gente usa, né, que são também materiais sintéticos, que eles são produzidos a partir de matérias, né, de matérias naturais ou a partir de materiais que foram retirados da natureza, né, pelo homem. E alguns desses materiais sintéticos, eles são muito importantes para nossas vidas, né? São até benéficos, mas tem outros que são maléficos, né? E aí a gente tem como exemplos, né, os calmantes, né? Que até um certo ponto ele é bom, né? Mas se você tomar por muito tempo, ele já torna prejudicial à sua saúde, né? Você pode tornar assim um dependente desse remédio, né? Dessa substância, né? E causar grandes danos à nossa saúde, né? E são esses medicamentos também que são chamados de drogas, né? São as misturas de substâncias, geralmente, que têm efeitos diferentes, né? Cada um e cada organismo, eles reagem de uma forma e com efeitos diferentes, né? E aí nós temos como exemplos, temos os estimulantes, né? Os antidepressivos e os alucinéticos, né? Então, esses remédios, eles são utilizados, né? São as drogas utilizadas, conhecido também como substâncias, né? Que faz bem e também pode fazer mal, né? A nossa saúde. Devemos ter uma certa cautela ao estar utilizando esses medicamentos, né? E sempre estar usando com orientação médica, que é muito importante para que não venha causar até a morte, né? Porque alguns medicamentos têm reações que matam imediato, né? De tão forte que são, tá bom? E aqui nós vamos para mais conteúdo, né? Falando sobre essas substâncias, né? Agora falando sobre os plásticos, né? Quem não em casa não tem, né? Algo de plástico em casa, né? Todos nós temos vários objetos de plásticos, né? Em nossas casas. E aqui temos alguns objetos, né? Temos uma mesa, né? Cadeira, brinquedos, né? E vamos aqui à leitura. Repare nos objetos à sua volta. Quanto deles tem partes de plásticos? Você provavelmente identificou muitos objetos que contêm
plástico em sua composição, né? Tem brinquedos, garrafas, tecidos domésticos, né? Como já falei. Encanamentos finos, né? Embalagem, roupas, peças de aparelhos, né? Eletrônicos, né? Eletrodomésticos. Os plásticos estão presentes nos mais variados ambientes, residências, escolas, hospitais, comércios, dentre outros, né? Os plásticos são materiais sintéticos feitos a partir de derivados de petróleo, né? Mais uma vez o petróleo aqui sendo citado, né? Derivados de petróleo e o uso desses materiais é vantajosos em determinadas situações, pois são resistentes e podem ser facilmente moldados. O termo plástico vem do grego plastikos, que significa adequado à moldagem, e costuma ser mais barato que outros materiais, como o vidro, o metal e etc. Além disso, o objeto feito de plástico costuma ser mais leves e que facilita o manuseio e o transporte. Equipamentos eletrônicos portáteis, como tablets, notebooks, por exemplo, são montados a partir de diversas peças plásticas. A desvantagem do plástico, no entanto, é que esse material representa um grave problema ambiental, né? Como a gente viu lá naquela imagem, lá naquele lago, naquele rio, né? Aquela vasta quantidade de lixos de plástico ali jogado, né? E nós sabemos que os plásticos, eles levam muitos anos para se decompor, né? Então, eles passam muitos anos aí expostos ao ambiente, se jogarmos aí a qualquer lugar, né? Então, a desvantagem do plástico, no entanto, é que esse material representa um grave problema ambiental. A maior parte dos plásticos não é Então, pessoal, todo e qualquer material que foi criado pelo homem, né, pelo ser humano, em laboratório, que não existem na natureza, ele é considerado material sintético e muitas vezes usado para o bem, né? A gente tem como exemplo, né, a pele dos animais, né? Hoje já não se usa mais, né, roupas de pele, né, de animais, se usa os materiais sintéticos, parecido plástico, né, para a produção de roupas. Então, até aí, ele foi usado, né, para o bem, né, de certa forma, não retirar algo da natureza, destruir, né, de certa forma, para produzir essas peças, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem todos bem e até a nossa próxima aula. Então, pessoal, a maior parte dos plásticos não são biodegradáveis. Portanto, não pode ser decomposto por bactérias e fungos, né? Como vimos, né? No capítulo 2. Bactérias e fungos são seres decompositores, né? Eles se alimentam de restos ou fezes de seres vivos. E materiais não biodegradáveis não sofrem ação de decompositores e por isso
se acumulam na natureza. E esses materiais demoram centenas de anos para se decompor, né? Para se desfazer. Pela ação da natureza, né? Pela ação das chuvas, né? Do ventos, né? Que são exemplos, né? De características, né? Que podem decompor. Mas leva muitos anos para ser decompostos. Como vimos aí, centenas de anos. E pedaços de plástico podem se espalhar, né, pelo ambiente e ser ingerido, portanto, por animais, né, que se confunde com alimentos, né. E quando isso acontece, muitos animais acabam morrendo. Em outros casos, os plásticos que se acumulam no corpo deles e acaba sendo transferido ao longo das cadeias alimentares, o que pode causar danos à saúde dos seres vivos, né? O uso do plástico se tornou muito importante e muito comum esse material, né? Passou a ser usado, né? Então a gente viu aí os benefícios, né? A importância do plástico, né? Que é um produto derivado aí do petróleo, né? Que tem sua importância, mas também tem seus malefícios, desde uma vez que seja descartado, né? De forma errada, incorreta. Não é isso?